Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória ao eterno e bondoso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de retornar a esta casa. A Ele eu tributo toda a glorificação. Eu quero desde já agradecer a confiabilidade do pastor Jerônimo, um amigo pessoal já de muitos anos. Só tenho a agradecê-lo pelo privilégio, pela confiabilidade de por mais uma vez se lembrar do nosso nome. É uma satisfação rever os companheiros de ministério, dentre eles o pastor José Romão, irmão Ailson, Melk, seu pai. É uma satisfação. Cantor Ivonaldo, nós já nos conhecemos há mais de 20 anos. E temos nos encontrado neste Brasil, em cruzadas, em congressos. A última vez que nos encontramos foi no segundo maior congresso de mocidade que há no estado de Pernambuco, chamado UMADESC, lá em Santa Cruz do Capibaribe, onde se reúnem cerca de quase 23 mil jovens numa noite. E eu tive o privilégio de pregar naquele evento 3 anos consecutivos, todas as noites. E a última vez que eu encontrei o Ivonaldo no hotel, ele me deu um perfume de presente. E eu ainda tenho este perfume porque ele trouxe de Israel. Então nós temos que usar muito pouco, para não acabar. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Capítulo 9. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu sei que a leitura foi feita no 19º livro da Bíblia Sagrada, a saber, livro de Salmos. Livro este composto por 150 capítulos. Existem 2.461 versículos, cerca de 42.704 palavras, e estão catalogadas neste livro 215.115 letras. Para ser mais preciso, o salmo lido foi o Salmo 124, composto por 8 versículos, que foi lido na sua totalidade. Porém, me permita ler 4 versículos dos 13 versículos que estão inseridos no capítulo 9 do livro de 2 Samuel. Quem achou o texto diz amém. Glória a Deus. Por favor, dobre a sua atenção.
E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Verso 4: e disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba: eis que está em casa de Maquim, filho de Amiel, no deserto de Lodebar. E eu digo amém. Olhe para mim, por favor. Eu hoje pela manhã, observando o cartaz do evento, ele me fez mandar uma mensagem para o pastor Jerônimo, perguntando se tinha algum versículo ou algum texto temático para este dia. E ele simplesmente respondeu dizendo: fique à vontade e deixe Deus lhe usar na palavra. Depois que eu fui buscar o meu genro e a minha filha, retornando para casa, eu sentei no meu quartinho de estudo e orei cerca de 1 hora de joelho e pedi a Deus que falasse comigo. E Ele me conduziu a este texto. E eu confesso aos irmãos que eu li os 13 versículos que aqui estão inseridos, as 370 palavras que há somente aqui, e atentei para 1886 letras. E para entender o contexto dessa história, eu precisei retroceder para que você entenda aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Olhe para 2 pessoas, por favor, e diga para ela com convicção: Deus não se esqueceu da promessa que lhe fez. Você falou para 2 pessoas? Glória ao nome de Jesus. O capítulo 9 do livro de 2 Samuel, ele vai nos mostrar Davi já no trono há 20 anos.
Todos nós bem sabemos que Davi reinou 40 anos. Só que o capítulo 9, segundo os historiadores, eles vão nos informar que Davi já estava no trono há 20 anos. E o versículo 1 deste capítulo, nós vamos encontrar Davi com uma certa preocupação, porque dentro do contexto histórico, Deus vai trazer à memória de Davi um acontecimento que aconteceu em 1 Samuel, capítulo de número 20, para ser mais preciso. Todos nós bem sabemos que após a morte de Josué, surgiu a teocracia de Israel, aonde Deus passou a ser representado por homens que tiveram a nomenclatura de juízes. A Bíblia vai dizer que 18 juízes passaram sobre a nação, mas o texto em si vai focar no ministério de Samuel. Quando a Bíblia vai relatar nos meados do capítulo de número 8, que a nação de Israel, ela vai procurar o profeta Samuel, porque eles olharam para os comportamentos dos seus filhos Abias e Joel, e eles viram que não conscientiziam com aquilo que eles queriam para a nação. Aí a Bíblia vai dizer que a nação simplesmente foi sincera para com Samuel. Eles disseram a Samuel: nós queremos um rei. Nós queremos que este rei seja visível aos nossos olhos, que a sua voz seja altiva aos nossos ouvidos, e que ele sente no trono e julgue as nossas causas. Quem não lembra que a Bíblia diz que Samuel, ele entrou na presença de Deus para interceder pelo povo, já que o povo não tivera o privilégio que hoje nós temos, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, nos dando livre acesso de conversar diretamente com ele, mas no passado não. Tudo quanto o povo queria, tinha que ir ao sacerdote. E eu fico a imaginar a memória desses homens. Eles tinham que ser bons de memória, porque a Bíblia diz que somente uma vez por ano eles entravam na presença do Eterno e intercedia pelo povo, e após a intercessão eles voltavam e davam o recado que Deus mandava. Só que o texto em si é digno de glória, porque nós vamos ver se cumprir aquilo que o salmista disse, que antes que chegue uma palavra à ponta da nossa língua, ele já sabe o que queremos falar. Não, você não entendeu. A Bíblia diz, e não eu, que assim que Samuel entrou na presença de Deus, Deus lhe antecipou dizendo-lhe: Samuel, por que está triste o teu coração? O povo não te rejeitou como profeta, mas rejeitou a mim como Deus. Quem não lembra que Deus disse a Samuel naquele dia: volta para o meio do arraial e diga a este povo de dura cerviz que eu vou vos constituir um rei. O rei tomará os vossos filhos e as vossas filhas e os empregará no serviço do palácio. O rei tomará o melhor da vossa terra. O rei tomará as vossas filhas para servirem de criadas. Ele tomará a vossa semente e o vosso rebanho. E tem mais: vocês clamarão a mim por causa deste rei, mas eu, o Senhor, não mais os ouvirei. Quem não lembra que após ouvir isso, Samuel corre para o meio do arraial, notifica o povo que Deus havia dito, mas mesmo assim o povo não volta atrás.
Eles disseram: nós queremos um rei. Quem não lembra que a Bíblia diz que Deus mais uma vez fala com Samuel dizendo: amanhã a estas horas enviarei um homem da tribo de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Mas quem não lembra que a Bíblia diz, pastor José Romão, que Samuel sabia de onde viria o rei, mas para não deixar dúvida e para que ninguém pensasse que ele estava usando de nepotismo, a Bíblia diz que ele convocou as 12 tribos de Jerusalém a subir as montanhas de Mispa. E a Bíblia diz que lá em cima ele disse: vamos tomar por sorte a tribo da onde virá o rei. A Bíblia diz que foi tomada por sorte a tribo de Benjamim, foi tomada a família de Madri, e foi tomado Saul, filho de Quis. E então o povo gritou: viva o rei, viva o rei. Porém, escute-me por favor, o texto vai dizer que entre o capítulo 10 e o capítulo 16 vamos ter um intervalo de 10 anos. Ou seja, Saul não era um rei inexperiente. Quando a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 16 que Deus vai confrontar a Samuel dizendo-lhe: até quando terás tu dó de Saul, sabendo que eu o rejeitei? Lembra que a Bíblia vai dizer que após Deus confrontar a Samuel, Deus agora vai bater o martelo e vai dizer a ele: desce a Belém, procure a casa de Jessé o belemita, e diga a ele que eu escolhi a um dos seus filhos a ser o rei da nação de Israel. Quem não lembra que a Bíblia diz, e não eu, que estavam na casa os irmãos de Davi? Quem não lembra que a Bíblia vai dizer que estava Eliabe, Abinadab, Samá, Simeia, Natanael, Radaí e Ozem? E a Bíblia diz que até quando Samuel viu o primeiro, que era Eliabe, a Bíblia diz que ele quase se levanta da mesa, pega o chifre de azeite, mas a voz de Deus bradou dizendo: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura e nem para a sua estatura, porque eu vejo o coração e eu não vejo como os homens veem. Ei! Quantos crentes de fé tem aqui nesta noite? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, por favor, e diga para ele em alto e bom som: pode estar na casa quem quiser estar, mas o negócio de Deus é com Davi. Não, você não me entendeu. A Bíblia diz, vou lhe repetir para ver se você acorda: estavam na casa Abinadab, Eliabe, Samá, Simeia, Natanael, Radaí e Ozem. E a Bíblia diz que Deus não se afeiçoou de nenhum deles. E eu quero aqui abrir um parênteses: se você não der glória, o negócio está feio. Eu me pergunto, por que Davi não estava na casa, pastor Jerônimo? Aí a tradição judaica vai dizer que simplesmente porque ele era ruivo. Que fato interessante. A tradição judaica vai dizer que quem nascesse ruivo trazia do Éden a maldição da lei e deveria ser escanteado. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que até aqui então Davi nunca havia sentado à mesa para fazer sequer uma refeição com seus irmãos e com seu pai. Mas se tu não der glória agora, o negócio está feio. A Bíblia diz que Samuel se pôs em pé à cabeceira da mesa e perguntou a Jessé no versículo 11 do capítulo 16: acabaram-se os mancebos desta casa? E a Bíblia diz que Jessé disse: ainda falta o menor.
Alarabacachuricamanagai. Glória a Deus. Eu vou repetir para ver se você acorda. Ainda falta o menor. A palavra menor na etimologia do hebraico significa ainda falta o desprezível. Ainda falta aquele que, segundo a lei, não pode estar aqui. Mas a Bíblia diz que, estando em pé sobre a mesa, Samuel disse: manda chamá-lo, e ninguém mais se senta à mesa enquanto ele não chegar. Aí eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado, por favor. Segure, olha o tamanho da minha mão. Não é pecado segurar a mão de ninguém. Mas pastor, e o Covid-19? Então deixe de pegar em dinheiro também. Segure a mão de alguém. Levante essa mão junto com a sua. Dê uma chacoalhada na pessoa que está do seu lado. E diga para ele aí, olhe para alguém e diga assim: se prepare. Porque o teu lugar à mesa já está posto. E ninguém vai sentar no lugar que foi preparado para você. Só quem crê joga a mão para cima, abre a boca e dê o melhor glória a Deus que puder. Ei! A gente precisa aprender que Deus trabalha com o tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deixa eu ver se você entende isso aqui. A Bíblia vai dizer que Davi era tão responsável nas tarefas pequenas que foram lhe dadas, que quando o mensageiro chegou, o pastor Jerônimo, e notificou que Samuel estava em sua casa, Davi recebeu a notícia com tanta normalidade, que ele disse: e daí? Já veio tanta gente importante visitar o meu pai, eu nunca fui chamado. Mas o mensageiro disse: mas hoje o negócio é diferente. O profeta está de pé na mesa. E ele mandou lhe dizer que ninguém senta enquanto você não chegar. Talvez se fosse eu, saia correndo. Mas Davi disse: não, eu não posso deixar as ovelhas que o meu pai confiou à minha guarda. Mas Davi fez um negócio com o mensageiro que ali estava: fique aqui, tome conta das ovelhas, só enquanto eu vou lá e volto. Se tu ficar, eu vou. Aí o texto diz assim: se tu não der glória, o negócio está feio. E vindo Davi, e estando Samuel do lado da janela que dava para o oriente, e vendo o cabelo de fogo de longe, Deus bradou a sua voz dizendo: pode ungí-lo, porque este é o rei que eu estou dando à nação de Israel. Só que você já prestou atenção a uma coisa dentro do contexto do texto? Que a Bíblia diz que Davi chega, Samuel pega do chifre do azeite e derrama sobre a cabeça de Davi todo o óleo. Você já prestou atenção na escrita? Porque a Bíblia diz que era o óleo caindo e o texto dizendo: e o Espírito do Senhor se apoderava da vida de Davi. Só que quando termina a unção, o que Davi faz? Acabou, tchau, vou voltar para o campo. Talvez se fosse alguém aqui, agora ia estar no salto alto, ia dizer: quem manda agora sou eu. A última palavra quem dá agora sou eu, porque eu sei para que estou sendo ungido. Só que você não vai ver a unção que Davi recebera subindo para a cabeça dele. O texto diz que ele voltou para o campo a cuidar das ovelhas do seu pai. Eu me lembrei quando Ivanaldo disse aqui que Jairo teve que descer do salto alto e se prostrar aos pés de Jesus. Em uma situação assim que o pastor Raimundo João de Santana, após assumir a nossa convenção, saindo de Parnamirim depois de 27 anos, ele assume a Iaderne e a Semaderne, e com 6 meses que estavam lá, ele simplesmente me liga às 11h30 da noite de uma quinta-feira dizendo: Robson, o que você vai fazer sábado e domingo?
E eu disse: nada, pastor, estarei simplesmente na congregação aonde sou dirigente, que na época era Boa Esperança. Aí ele disse assim: você vai a Brasília no meu lugar. Aí eu, na época, era presbítero, eu disse assim: mas pastor, tanta gente lhe ladeia na capital, e o senhor está mandando um presbítero lhe representar na L2 em Brasília? Aí ele disse assim: eu orei, e Deus me disse que era você que iria. E eu falei: então eu me recuo, eu vou. Peguei um avião aqui, na sexta de tarde, cheguei em Brasília à noite. Fiquei hospedado na casa de um advogado do Ministério da Fazenda. O quarto que eu fiquei era quase do tamanho da minha casa. O banheiro a metade da minha casa, com banheira, piscina, hidromassagem, sauna. E eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que quando chegou na noite do sábado, me conduziram ao púlpito e eu sentei. Aí eu percebi um irmão pegando o nome das pessoas que ali estavam. E lá, pastor José Romão pegava-se o nome e também os requisitos que aquele nome representava. Eu comecei a observar que só tinha desembargador, juízes, advogados. E quando chegou em mim, todos eram pastores. O rapaz sentou do meu lado e disse assim: o irmão está representando o pastor Raimundo João de Santana. Ele disse: o irmão é pastor da onde? Eu falei: não, eu sou presbítero. Aí ele parou e disse assim: um presbítero representando um pastor presidente? Não tem evangelista lá no seu estado, nem pastor? Aí eu disse: até tinha, mas o pastor disse que orou, e Deus disse que era eu que tinha que vir. Lembro como se fosse hoje, pastor Jerônimo. Ele catucou o companheiro do lado e disse assim: vixe, olha a qualidade do pregador que vem do Nordeste. E eu ouvi. Aí ele disse assim: todavia eu vou colocar aqui que o irmão é pastor, tá bom? Eu disse: meu filho, me apresente que é aquilo que eu sou. Não precisa de maquiagem. Eu vim como presbítero representando o pastor presidente. Aí eu peguei o celular: o senhor quer que eu ligue para ele, para o senhor falar com ele? Ele disse: não. Eu falei: então me apresente como presbítero, representante do pastor presidente do estado do Rio Grande do Norte. Só isso. Aí ele disse assim: o irmão tem algum curso teológico? Aí eu parei. Eu tenho 3 formações teológicas, com uma especialização no Antigo Testamento e outra no Novo. Fazem 10 anos que eu sou o membro mais antigo do Conselho de Educação Cristã e Teológica da nossa Semaderna. Mas naquele dia eu disse assim para o camarada: rapaz, eu tenho geologia. Aí ele coçou a cabeça: o que é isso? Falei: joelho no chão, jejum e oração, meu filho. Porque não adianta ter curso se você não tiver a unção, se você não tiver a presença. Aí ele se levantou, encurtando, chegou a hora de pregar. Eu confesso, a igreja dá umas 10 dessa aqui, lotada. Peguei no microfone, aí eu disse: Deus, o que é que eu vou falar para este povo? Aí Deus disse assim para mim: diga para esses engomadinhos como eu cuido de você lá no Nordeste. Gente, eu fui contando alguns testemunhos pessoais, porque tem gente que só sabe contar testemunho dos outros. Tem gente que tem 10, 20, 30 anos de crente e ainda não tem o que contar de Deus. Mas eu fui contando os meus testemunhos pessoais. Quando eu dei por si, pastor Jerônimo, Deus tomou conta da casa, desceu uma glória. Aí mais ou menos daqui para a porta tinha uma menina no corredor numa cadeira de roda. Aí Deus disse assim: desça e vai buscar ela.
E diga para ela que eu ouvi o pedido que ela me fez hoje pela manhã, quando acordou. Encurtando, aquela moça estava completando 15 anos naquele dia. O pai, um grande rico da cidade, queria dar uma festa, mas ela disse: não, eu quero ir para o culto dos crentes, porque eu fiz um pedido a Deus. Aí eu desci no microfone Shure de quase 12 mil reais, fui até onde ela estava e disse: moça, o Senhor me disse que você fez um pedido e por isso está aqui, e através do teu pedido Ele manda lhe dizer: vem comigo. Quando eu disse vem comigo, a moça cambaleou, se levantou e saiu correndo templo adentro. Mas essa não foi a melhor. Ela correu, pastor José Romão, subiu no púlpito e abraçou o irmão que estava apresentando, se agarrou com ele, e eu voltei andando e o fogo caiu. Quando eu chego no púlpito, o irmão solta a menina, me abraça e diz: me perdoa, foi a minha filha que Deus curou nesta noite. Ei, levante a sua mão mais alto que você puder, por favor. Feche os teus olhos. Por 10 segundos, eu sei que você consegue. Bota para fora aquele glória a Deus e aleluia que já não saía mais. Você está de boca fechada ainda por quê? Eu sei que você consegue 10 segundos. Eu não sei como você adentrou a esta casa. Eu não sei como tem sido os teus dias ou os teus anos. Mas nesta noite Deus me traz aqui para lhe dizer que a tua família vai se surpreender com a promessa que Ele fez e não se esqueceu. Você está de boca fechada ainda por quê? Você está de boca fechada ainda por quê? É de camantoriaga suricorre minha narração. Ei, ei, eu vou terminar aqui. Aleluia! Não force a porta. Não perca as expectativas. A promessa ainda está de pé. Só aprenda que Deus trabalha com o tempo. Allah Shuri Mandagai. Ei, preste atenção, que a Bíblia vai dizer que Davi é ungido e some. E ele vai voltar a ser lembrado, justamente num contexto de guerra. Quando Golias queria trazer para a nação de Israel um novo contexto de combate, e até interessante, porque muitas mulheres não ficariam viúvas, muitos filhos não ficariam órfãos. E a ideia de início de Golias era interessante. Vocês escolhem o melhor homem de vocês, porque eu sou o melhor homem aqui desse lado. E se ele me vencer, a gente serve a vocês. E se eu vencer a vocês, vocês nos servem. Oxalá que toda a guerra fosse assim. Oxalá. Porém a Bíblia diz que estavam no vale Saul, os 3 irmãos mais velhos de Davi, e também mais 3.000 homens, que durante 40 dias e 40 noites, 2 vezes por dia, via o gigante aparecer, e via ele falar a mesma coisa: dai-me um homem, para que ambos possamos pelejar. E a Bíblia diz que a ideia então, ninguém falava nada, ao contrário, a Bíblia diz que quando ele aparecia, a começar de Saul e do seu exército, os joelhos tremiam, com medo do gigante. Mas preste atenção, se tu não der glória, o negócio está feio.
A Bíblia diz que Jessé vai se lembrar pela segunda vez do seu filho Davi. E o texto vai dizer que ele chama a Davi. E o capítulo de número 16 ainda, de 1 Samuel, vai dizer no versículo de número 20: então tomou Jessé um jumento, carregado de pão, e de um odre de vinho, e de um cordeiro, e os enviou a Saul pelas mãos de Davi, seu filho. Não, você não me entendeu. Glória a Deus, aleluia. Davi é ungido, volta para o campo e torna a aparecer aqui, quando o seu pai lhe chama e diz assim: pegue um jumento, pegue um pedaço de pão, pegue vinho e um cordeiro, e vai entregar nas mãos de Saul, que está lá no campo de batalha. Se tu não entender isso aqui, o negócio está feio. A cultura judaica vai dizer que jumento significa obra, que pão significa a palavra revelada, que é o Senhor, que vinho significa a alegria do Espírito Santo, e que cordeiro significa a presença de Jesus. Não, você não entendeu. Jessé está dizendo: Deus tem uma obra com você lá no campo de batalha, mas você não vai sozinho. Vai o Pai, vai o Filho e vai o Espírito Santo com você. E se eles vão com você, você será imbatível. Ei! Quando é que Davi chega no vale? Quando o gigante aparece. Dai-me um homem. Davi para, observa que os homens que ali estavam, ninguém se moveu, e o texto diz: e tirando-lhe a mochila, e colocando na mão de um guarda de bagagem, ele correu e perguntou aos seus irmãos: vocês estão bem? Eliabe ainda chegou a dizer no capítulo 17, versículo 14: tu és o menor da casa, volta para o campo. Mas Davi disse: eu não vim só, eu vim montado num jumentinho, que significa obra. Meu pai me deu um pedaço de pão, que significa a presença de Deus. Também me deu vinho para trazer para vocês, que significa a presença do Espírito Santo. E eu vim com o cordeiro, com o cordeiro, com o cordeiro. Quantos crentes de fé tem aqui na noite deste dia? Olha aí pela fé e diga assim: tem gigante que vai bater em retirada, tem gigante que vai cair, mas você não será envergonhada. Você não será envergonhado. Só quem crê nesta palavra profética, joga a mão para cima, abre a boca e dê a melhor glória que você puder. Ei! Davi vai aprender aqui, pastor Jerônimo, que há gigantes no meio do caminho que precisam ser enfrentados. Davi vai aprender aqui que os gigantes revelam quem verdadeiramente nós somos, se fortes ou corajosos. Eu, quando fui pastor de Lagoa de Pedras durante 15 anos, quando completou 10 anos, eu me desesperei e eu disse: eu vou sair, não quero mais, não tem quem me segure mais aqui. Aí acordei num dia de matutino, uma segunda-feira, reunião de obreiros aqui em Natal. Saí de casa e disse à minha esposa: se levanta, faça o café, porque quando eu voltar do matutino eu vou entregar a igreja. A gente vai para a reunião e a gente entrega a igreja. Eu vou viver conforme eu sempre gostei de viver, trabalhando. Minha esposa é mais crente do que eu, olhou para mim e disse assim: nego, vigia, porque se tu atrair a prova, eu também entro nela. Aí eu disse para ela: chega, não quero mais. Ela disse assim: filho, nem pão tem para a gente tomar café. E eu disse: então faça o café. A gente toma um golinho de café, passa lá em Parnamirim, na casa da Raíssa e do Paulo, tomamos um café com eles, e depois eu vou para a reunião e entrego a igreja. Quando eu chego no matutino, a irmã Josefa, que dirigia o matutino há 42 anos, quando ela me viu parar o carro, ela já foi dizendo: eita pastor, o senhor veio dar uma palavra para a gente no matutino hoje. Aí eu já desci do carro dizendo: irmão Josefa, hoje eu não estou para falar nem para ouvir, eu vim simplesmente me ajoelhar e entregar tudo a Ele.
A irmã Josefa disse: olhe para mim. E eu olhando, disse assim: em primeiro lugar, me respeite como a sua mãe, porque eu tenho 80 anos. Em segundo lugar, entra e vai orar. E prepare uma palavra para a gente, porque querendo você ou não, soldado em quartel quer serviço. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí eu entrei, coloquei o joelho no chão, orei. E lembro-me que naquela manhã eu preguei sobre Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. O Pai se fez presente na casa. Enquanto eu via, pastor Jerome, a manifestação do Espírito Santo, pastor, eu dizia assim: não usa ninguém aqui para mim, porque eu não aceito mais profecia. Eu quero é cumprimento das que eu já tenho. Que ousadia. Mas terminou. Lá vem o esposo da irmã Josefa, o irmão Antônio, de 82 anos. Pastor Robson, eu não sei o que é que está acontecendo, mas Deus mandou lhe dar R$2 só para comprar o pão. Para o senhor não tomar café puro. Alarabacaxé. Aí eu peguei os R$2 da mão do irmão Antônio e já corri para o carro, porque eu sabia que o velhinho era profeta. Entrei dentro do carro, fui para a padaria no centro da cidade. Entrei na padaria como cego, já dizendo: eu quero R$2 de pães. Aí a moça que estava no balcão, filha do dono, disse assim: bom dia, né, pastor? Aí eu acordei e disse: bom dia, filha. Ela disse: se eu está bem? Eu disse: Deus sabe como eu me encontro nesta manhã. Me dê R$2 de pães, por favor. Aí ela disse assim: o senhor pode esperar 5 minutos? Está saindo aí uma fornalha de pão quente. E já que o senhor está aqui há 10 anos conosco, eu sei que o senhor gosta de um pãozinho quentinho. Então não custa nada esperar. Eu disse sim. Fiquei ali no balcão. 5 minutos depois ela me chama no canto. Falei: vem cá, pastor, para o meu pai não escutar. O senhor está comprando R$2, né? Eu disse: é, mas eu botei 4. Porque eu sei que o senhor gosta de um pãozinho. Aí eu agradeci. Escute isso, eu não sei porque Deus está mandando eu dizer isso aqui. Quando eu voltei para o carro, está encostado um homem chamado Edivaldo de Farias, vulgo conhecido na cidade como Remela, um alcoólatra. Nunca vi aquele homem sóbrio, pastor, mas ele estava encostado no carro naquela manhã. Aí eu cheguei e disse: Remela, por favor, sai do carro, eu quero entrar. Remela se desencostou, balançou para lá e para cá, jogou a mão no meu ombro, me deu uma chacoalhada e disse assim: está se afrouxando por quê? Alaramante que refai. Não entregue. Aí eu fiquei estatalado, pastor Jerônimo. E ele disse assim: pensa o Senhor, que mesmo bêbado, de vez em quando eu não estou lá na frente da Assembleia de Deus. E eu já vi alguns sermões do Senhor, o Senhor até prega bem, mas quer se afrouxar. Pensas tu que eu não vi uma certa noite você dizer assim para as suas ovelhas? Olhe para alguém e diga: deixa de ser frouxo. E agora quer afrouxar. Aí dentro de mim, eu olhando, eu segurando as lágrimas, aí comecei dentro de mim: mas Deus, eu venho agora do matutino. Tanto crente lá, e tu está usando um bêbado para me confrontar. Aí Remela botou a mão num ombro, a mão no outro, disse assim: tu não disseste a ele que não usasse ninguém lá dentro?
Não entregue. Aí eu disse: entendi, Ramela, entendi. Aí ele saiu, eu entrei no carro, ele bateu no vidro, eu abaixei, ele disse assim: eu estou falando sério com o senhor, viu, pastor? Aí eu disse: tá bom, Ramela, eu entendi. Cheguei em casa, minha esposa disse: e aí, já está tudo pronto? Eu disse: a gente vai para a reunião, mas não. Ela disse: o que foi? Eu falei: não vou entregar mais não, a gente vai ficar aqui. E não quero nem para a reunião para não cair na tentação. Vamos ficar aqui. Só que à noite, pastor, nós estamos iniciando uma campanha de oração. E quem estaria pregando era o pastor Elton John, que hoje está em Maringá. Aí durante todo o dia eu fiquei falando, quando eu falei: Deus, se eu ficar, tu vai cuidar de mim. Se eu ficar, tu vai ser provedor na minha vida. Chegou o culto à noite. O Elton pregou como nunca antes havia o visto pregar. Sabe o que é o encontro da noiva com o noivo e a gente não sabe se a igreja subiu, se o céu desceu naquela noite? Deus falou com todo mundo menos comigo. Mas quando terminou o culto, meu, está eu do lado do púlpito e o pastor Elton do outro. Quando eu vejo um movimento na igreja, o povo saindo. Quando eu olho um bêbado entrando na igreja, outro bêbado. As irmãs estavam vendendo para a festividade das senhoras um cachorro quente com um copo de refrigerante. E lá vinha o bêbado equilibrando um copo de refrigerante com um cachorro quente na mão. Aí o irmão João Maria de Macedo, era o meu co-pastor, um presbítero da igreja, e correu e disse assim: moço, ele disse assim: não toque em mim, eu quero falar com o pastor da igreja, cadê ele? Aí eu fui para a beira do púlpito, falei: deixa ele vir, que foi? Aí o bêbado chegou aqui embaixo e disse assim: olha, eu ia passando aí, uma voz mandou comprar a promoção e mandou lhe entregar, porque ele vai continuar cuidando de você. Está aqui o refrigerante e o cachorro quente. Adama Shurikama Nagai. Ei. Voltei para casa e fiquei a noite toda: mas Jesus, tu está agora usando bêbado. E tu usa bêbado, Senhor? Aí na terça-feira eu ia pregar em Mangabeira, no aniversário do círculo de oração. Aí eu estou lá em Mangabeira. Aí o pastor disse assim: olha, tem uma irmã aí que quer dar um testemunho. Eu disse: tá bom. Depois dela o senhor prega. Eu disse: tá bom. A irmã disse: irmã, uma irmã lá de Parnamirim me avisou que o pastor Robson ia pregar. E eu senti o desejo de vir, mas eu não tinha R$1 para chegar até aqui. A irmã disse assim: não, a senhora sobe aí em Natal. Quando chegar aqui no trevo de Parnamirim, eu subo o pagaminha da senhora e a gente chega em Mangabeira. Irmão, não é que eu confiei na irmã. Subi no ônibus, quando chegou no trevo, cadê que a irmã estava? E o ônibus seguiu Macaíba, entrou para Mangabeira. E eu fiquei: Jesus, eu vou ficar envergonhado aqui dentro. Jesus, o que eu vou dizer para o cobrador quando chegar na hora de eu descer em Mangabeira? Irmão, não é que 2 paradas antes de chegar na igreja, subiu um bêbado. Ficou entre a roleta e o cobrador e gritou: eu não pago de ninguém, só da irmãzinha aqui, porque Deus mandou. Aí ela virou e disse assim: pastor Robson, Deus manda lhe dizer que quando você não quer ouvir os profetas de dentro, ele vai usar bêbado para falar com você. Ei. Segure na mão de alguém. Diga aí para ele: deixa de ser frouxo e não desista, porque a promessa está de pé. Aí eu vou terminar assim. Com a permissão do pastor Jerônimo, fica de pé comigo nesta noite. Alaraman shurikanarabraço que eu fai. Nem chorianaha. Norigaman turicobri astemian. Ei. Você conhece a história. Os gigantes revelam quem nós somos.
Davi vai aprender, pastor Jerônimo, que gigantes são situações que estão acima da nossa capacidade natural de resolver. Só que Davi vai aprender também que o tamanho do gigante revela o seu tamanho diante da luta. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, se você não der glória, o negócio está feio. Se o gigante que está enfrentando você é grande, é porque o diabo sabe o tamanho do seu potencial diante do seu Deus. Aí eu vou caminhar para o final e fecho a minha Bíblia. Já prestou atenção que depois que Davi derruba o gigante, ele passa a ser o soldado mais novo do exército de Saul? Já prestou atenção que ele foi componente do exército de Saul durante 5 anos? E a Bíblia diz que ele vai vivenciar agora 10 anos sendo exilado, sendo perseguido por Saul por causa de inveja. E a inveja tem tirado muita gente da igreja, tem deixado muita gente triste dentro da igreja. Mas presta atenção uma coisa, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 20, que antes de ser exilado, antes de começar a fugir, Jonatas vai se encontrar com Davi no jardim do palácio, e vai dizer assim: eu reconheço que tu assumirás o lugar do meu pai, e eu quero lhe fazer um pedido apenas: se houver alguém vivo da minha casa, não se esqueça de usar com ele de benevolência, não se esqueça de abençoá-lo. E por que Jonatas fez esse pedido? Porque a lei hebraica dizia que o rei que assumisse o trono deveria mandar matar toda a árvore genealógica do rei anterior, para que o seu trono não viesse ser ameaçado. Preste atenção que a Bíblia vai dizer que daqui para frente Davi teve 2 oportunidades de matar a Saul, uma no deserto de Egedi e outra na caverna de Zefir. E a Bíblia diz que ele não quis tocar e nem tampouco matar a Saul. Ele até cortou um pedaço do seu manto, mas a Bíblia diz, mas se arrependeu amargamente. Só que o texto vai dizer que na hora que ele está saindo, Saul acorda, e a expressão que ele usa é: és tu, meu filho Davi, que aqui está? E a Bíblia diz que Davi diz: sou eu, ó meu pai Saul. E a Bíblia diz: e chorou Saul amargamente e lhe disse: por que me pagas o bem e o mal que eu quero te fazer? Porque reconheço que Deus colocou a minha vida nas tuas mãos e tu não a tirou. E a Bíblia diz que a resposta de Davi é digna de glória: foi o Senhor que te colocou no trono, só Ele tem o poder de lhe tirar. Eu sei que eu sou o próximo rei, mas eu estou dentro do tempo de Deus. Aí o texto diz que, sem saber do pedido de Jonatas, o seu filho, no palácio, no jardim do palácio, Saul agora diz a Davi: tu serás o meu substituto, mas eu quero lhe fazer um pedido: não risque a minha descendência da terra, não apague a minha árvore genealógica, e se alguém sobreviver, trate ele como teu filho, use de benevolência e de bondade da tua parte e da parte de Deus para com ele. Aí o texto termina dizendo: e Jonatas morreu, e Saul se suicidou-se. E quando todos pensavam que Davi ia se alegrar com a morte de ambos, Davi simplesmente vai se expressar dizendo: tombaram 2 valentes de Deus. Davi vai dizer naquele dia: ensine as crianças a arte da flecha, ensine as crianças a arte da espada, e diga a eles que Saul e Jonatas
eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões, e que as suas memórias não serão apagadas. Ele é coroado rei, e eu fecho a minha Bíblia. 20 anos depois, está Davi no trono, e Deus diz a ele: ei, tu fizeste um pacto com Saul e Jonatas e não cumpriu com a tua palavra. Aí olha a expressão do verso 1: existe alguém da vivo, da casa de Saul, para que eu possa usar com ele de bondade e de beneficência da parte de Deus e também da minha. Porque Davi conhecia a lei, mas alguém disse naquele dia: existe um homem no teu reino que é servo teu, e o nome dele é Ziba. O nome Ziba no hebraico significa aquele que dedura, aquele que entrega. E disse-lhe Ziba: existe um, ó rei, filho de Jonatas. Mas tem uma observação: qual? Ele é aleijado de ambos os pés. Aí a tradição judaica vai dizer que lembraram a Davi um dos seus primeiros atos quando assumiu o trono de Israel. Capítulo 5, verso 4 de 2 Samuel. Davi decretou: nem cego, nem coxo, nem aleijado, nem qualquer outra pessoa que tenha uma deficiência entrará na minha presença, porque a minha alma aborrece a tais. Duas agravantes. Primeira, ele tinha que morrer, porque era da descendência do rei anterior. Segunda, era aleijado, não podia entrar na presença de Davi. Só que aí o historiador Flávio José vai dizer que Davi se recolheu na sua câmara secreta e foi dizer para Deus: e agora? O que eu faço para cumprir com a minha palavra? E Deus disse a Davi: o que tem mais peso, as leis de Moisés ou a minha palavra? E Davi disse: a tua palavra. E Deus disse: então manda chamá-lo e cumpra com o teu compromisso. Levante a sua mão mais alto que você puder. Deus não se esqueceu de você. Eu vou repetir: Deus não se esqueceu de você. Eu vou repetir: Deus não se esqueceu de você. Deus está dizendo aqui nesta noite que há tempo de recomeço para a vida de alguém. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Termino dizendo: liberte-se do seu passado. Você não tem pacto com o seu passado. Você não deve fidelidade ao seu passado. Se for necessário perdoar alguém, perdoe. Mas se prepare para viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Shadarante ocorre minha cai. É hora de superar obstáculos. É hora de vencer barreiras. É hora de saltar muralhas. É hora de quebrar protocolos. É hora de se despedir de si mesmo e experimentar o melhor de Deus para com a sua vida.
Só quem entende esta palavra joga a mão para cima. Por 30 segundos glorifica Ele. Eu sei que você consegue. Você está de boca fechada ainda por quê? Saia desta vida que você está vivendo. Deixe o Senhor te ajudar. Lodebar não é mais o seu lugar. E a boa notícia do Evangelho nesta noite em Riachuelo é clara: Lodebar não é o seu lugar. Não importa como está a sua vida, não importa o que você fez, não importa que tipo de vida você está levando, Deus está te chamando. Ouça a voz do Espírito Santo falando contigo nesta noite: Lodebar não é o seu lugar. Tem lugar para você na mesa do rei. Tem comida para você de contínuo à mesa do rei. E se prepare, porque a partir de hoje a tua história muda em Riachuelo. E todos vão ter que saber que o rei não se esqueceu de você. Você precisa acreditar que o dia da mudança chegou. Alaraman chocou de tete batata coto coma naragasuri coma nagai. Enemanana racho que resu. Aí gondoro comanto yo rebre assim que te kimyoga nagaso. Olhe para o seu lado direito, olhe para o seu lado esquerdo. Vê se tem alguém que precisa de um abraço seu. Eu vou repetir. Olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo, olha lá para trás, olha para frente. Se você sentir o desejo de sair do seu lugar, vai lá, mas não deixe de dar esse abraço hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Deus está passeando dentro deste culto e está dizendo: não desista dos teus sonhos, não desista dos teus sonhos. Deus manda eu desafiar você hoje a resgatar que já estavam no arquivo morto da sua história. Eu encorajo a você a abrir o arquivo morto da sua memória e a trazer em evidência os sonhos que um dia você sonhou. Onde está a primeira pessoa a aceitar Jesus? Alguém que queira voltar-se para Jesus nesta noite. Lodebar não é o teu lugar. A promessa ainda está em evidência. E aquele que prometeu não permite que a palavra dele caia por terra até que se cumpra a sua vontade sobre a sua vida. E se você crer, joga a mão para cima, abra a boca e dê a melhor glória que você puder. Onde está a primeira pessoa? E eu sei que tem. Há uma pessoa nesta noite. Eu não vou insistir. É hora de você sair da caverna da angústia. É hora de sacudir a poeira. É hora de parar de chorar e voltar a sonhar de novo. Não desanime, não jogue a toalha, não entregue os pontos, não arreie as armas. Deus ainda conta contigo no campo de batalha. Glória a Deus. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Eu quero orar por você.
Eita. Se permita voltar a ser usada por Deus. Se permita voltar a ser usada por Deus. Não se esqueça aquilo que muito saiu da tua boca, dizendo para confortar a quem lhe ouvia: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não desista dos teus sonhos. A sua crise de hoje pode ser o início de um milagre amanhã. Uma das frases que mais chamou a minha atenção neste mês e que tem me acompanhado, pastor Jerônimo. Alguém um dia olhou para mim e disse, dentro do aeroporto de Fortaleza: só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. E eu tenho aprendido que no processo tem lágrimas. Eu tenho aprendido que no processo, querido, teremos o desejo de desistir. Eu tenho aprendido que no processo teremos dor, que haverá calúnias no processo e também escassez. Mas eu tenho aprendido que o processo não nos destrói. Eu tenho aprendido que o processo não nos mata. Ao contrário, o processo nos promove a ter um vínculo de intimidade maior para com Deus. Então aguenta! Aguenta! Eterno Deus e soberano Pai, se eu falar alguma coisa a mais daqui para frente, é de mim, não mais de ti, Senhor. O recado foi dado. E eu volto para a cidade que tu me confiou como pastor, consciente que nada estou levando, e que tudo quanto trataste comigo neste dia, eu entreguei para a glória e a honra do teu nome. Fica com este povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz: dê um abraço em alguém, diga: a promessa ainda está em evidência. Ainda de pé, igreja, por favor. Para quem Deus falou esta noite. Vamos ouvir o cantor Ivonaldo. Mas de pé, a igreja de pé, como quem está marchando para Jerusalém, pois a presença dele é forte neste lugar. Aleluia! Agradecendo o convite honroso, pediram para a gente cantar, repetir sua presença, e vamos obedecer sim, em nome de Jesus. Salve, meu santo, toda a igreja cantando e adorando a Jesus. Aleluia! Jesus continua na festa. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega, ele vai aquecer. Com a sua presença lhe fará acender.
neste sentido. Ele é Jeová, o impossível. Ele usa fogo para curar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre o mar, Ele fecha o mar. Se muda a gente, se converte gente, Ele faz mais que isso para te dar vitória. Sua está nele, sente-lo. Ele é Jeová, o impossível. Ele usa fogo para batizar, para hoje uma bênção. Então abre a boca para lhe exaltar. Abre a tua boca, exalta o nome dele. Diga que ele é lindo. Aleluia, diga que ele é lindo. Glória a Deus. Está nele, sente-lo. Ele é Jeová, o impossível. Ele usa fogo para batizar, para hoje uma bênção. Então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Tome, 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 tome. Ele é médico se a enfermidade, Ele sara se a depressão, Ele usa a unção. Se o problema é porta, Ele abre porta até onde não tem parede. Sua está nele, sente-lo. Ele é Jeová, o impossível. Ele usa fogo para batizar, para hoje uma bênção. Então abre a boca para lhe exaltar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença tem a tristeza, salta de alegria. Aleluia, aleluia. Deus que abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém. E a vitória? Não escutei. A vitória? Pelo sangue. Olhe para seu irmão e diga: leve a sua vitória esta noite. Graças a Deus por esta noite abençoada. Queremos agradecer, glória a Deus, de todo o nosso coração, o convite atendido do cantor pernambucano Ronaldo Albuquerque, ao preletor da noite, pastor Robson Viana. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma abundante. Aos demais companheiros de ministério que aqui puderam chegar, nossa gratidão. Pastor Zé Romão, sua caravana e demais obreiros do campo, de perto e de longe, nossa gratidão ao Senhor nosso Deus. Queremos avisar que amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui participando do último culto do DEJADE deste ano de 2021. Estará conosco o pregador Rafael Pereira e também um cantor que virá da capital do nosso estado, de Natal. E o culto amanhã será tanto abençoado como esta noite também. E todos sintam-se convidados em nome do Senhor Jesus. Antes da oração final, queremos avisar que a cantina aí fora, em prol
da construção desse templo e demais dependências. Estamos na fase final, fase de acabamento, e você vai passar pela cantina, saborear o que ali está e também estará contribuindo com a construção do novo templo sede aqui em Riachuelo. Quantos dizem amém? Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Dia 11, agora de dezembro, será o Impacto Jovem ali em Bento Fernandes. Próximo sábado, viu, irmãos? Estará pregando o pastor Jerônimo. A banda também vai estar louvando ao Senhor Jesus ali. À tarde, pastor Williams França, ali de Parnamirim, estará ali na tarde de avivamento também. E à noite, pregando o pastor Jerônimo Lemos. Esqueci o nome da banda agora. Mensageiros da Paz e o irmão Tony Costa, ali de Natal. Estão todos convidados, eu creio que Deus também estará presente ali, em nome de Jesus. Todos convidados, viu, irmãos? Terá início ali às 18h30 à noite. Amém. Convidamos o presbítero Raminho, primeiro copastor desta igreja, para nos despedir com a palavra de oração. Amém. Saúde a todos com a paz e o Senhor. Antes de orar também, eu quero agradecer também a presença do nosso irmão Macau, sua esposa, né? Irmã Socorro, a sua filha, é? Amém. Graças a Deus também cooperaram conosco nesta noite. Cobrando, teria noção. Com a nossa cabeça, em nome de Jesus. Amém, irmão, já estava fechado para terminar, viu? Desculpa aí, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, neste momento, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez, Senhor Deus, e já te agradecendo, meu Deus, por estes momentos, Senhor Deus, que passamos aqui na Tua presença, sentindo, Senhor Deus, a Tua presença em nossas vidas, Senhor Deus da glória. Deus maravilhoso, continua conosco, Pai. Abençoa, meu Pai, a todos, meu Pai, que tem chegado aqui, Senhor Deus, nesta noite. Abençoa, meu Pai, leva em paz para vossas casas, meu Pai, os irmãos que irão viajar. Leva os Teus servos em paz, Senhor da glória. Deus maravilhoso, nós te agradecemos por tudo. Amém. Incline a sua cabeça e recebamos a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos dizem, e a vitória pelo sangue. Deus abençoe a todos.